Gilvan dizendo aqui, jatos estão no ar. Olha, há muita tensão no ar, isso é um fato, viu, gente? Outra coisa que eu sempre tenho remarcado para vocês é que tem muita gente faturando aí com venda de gás e de petróleo durante esse conflito, né? Porque há uma busca frenética da Europa por alternativas à matriz energética e, principalmente, no primeiro momento, ao fornecedor, que é a Rússia. Então, vejam, eu vou dizer para vocês, hoje está publicado em várias publicações, publicado em várias publicações é bom, hoje está exposto em várias publicações, principalmente da cena econômica, da cena de análise de energia, que um dos países que mais ganhou dinheiro em função desse aumento drástico da demanda e do preço do petróleo e do gás foi a Noruega. Foi a Noruega. Ganhando muito dinheiro com o conflito. Muito dinheiro com o conflito. A Noruega está enchendo a burra com esse conflito, está ganhando muito dinheiro e os senhores não fazem ideia de quanto o preço do gás tem sido majorado desde o início desse Euromaidan lá em 2014. Quem perde, pessoal, com essa conversa fiada de combate à corrupção em todo lugar do mundo é você, meu amigo, que muitas vezes pode estar sendo utilizado, aí para reverberar seus ressentimentos, seu senso de justiça e depois, vamos e venhamos, acaba sendo muito prejudicado, pagando mais caro no preço do gás, do petróleo, da água, do pão. É muito complicado, pessoal. Márcio da Mata, muito obrigado. Já estamos em um conflito global híbrido? Certamente. Excelente pergunta, excelente colocação. Faz tempo que a gente está num conflito global híbrido. Faz muito tempo e esse conflito vai ganhando novos contornos. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos falar um pouco dessa questão suscitada pelo Márcio. O próprio ex-presidente Poroshenko, né, está criticando a decisão que o proíbe de deixar a Ucrânia. Ele teve recusado a permissão para deixar a Ucrânia para uma viagem à Lituânia, né, que é uma das aliadas mais fortes dos ucranianos hoje no discurso antirrusso. Na realidade, isso é considerado para a sociedade ucraniana, em meio a esse conflito, uma forma de... Você tem rupturas dentro de grupos que, em tese, teriam uma certa proximidade. Quer dizer, é uma quebra de um cessar-fogo político na Ucrânia e as guerras cognitivas, as guerras híbridas, ou confundir e dividir para reinar, está cada vez mais sendo utilizado. O Poroshenko ele foi presidente da Ucrânia no período pós-Euromaidan, se não me falha a memória, até 2019. Né? E agora ele lidera o Solidariedade Europeia, que é o segundo maior partido do parlamento e, em tese, seria o principal partido de oposição ao Volodymyr Zelensky. Né? Essa não autorização para a saída dele em direção à Lituânia é mais uma parte, mais uma extensão das guerras híbridas. Olha, eu estou me coçando aqui para falar do Brasil em relação a isso. A gente toma muito cuidado, mas porque ontem eu tive a oportunidade de, ao chegar no Twitter, ver uma postagem. Eu não gosto muito dessa coisa de citar nomes, mas eu vou citar porque eu acho que é ilustrativo sobre guerras cognitivas, divisão de sociedade, de que lado, quem está de que lado. Uma postagem da agora presidenciável senadora Simone Tebet, fazendo loas, exaltando a Djamila Ribeiro, que teoricamente, para alguns, é alguém que está mais à esquerda. Mas o liberalismo oriundo da profunda admiração que muito provavelmente ambas nutram pelo presidente dos Estados Unidos, Biden, as coloca em situação de admiração. Não sei se recíproca, não sei como reagiu a Djamila, não vi, mas a Simone Tebet fazendo loas a Djamila. Então, teoricamente, é aquela coisa, sujeito que vota no Amoedo para presidente e no Marcelo Freixo para governador. Então, vamos analisar um pouco se a divisão da sociedade é direita e esquerda. Né? Esses fanáticos que vêm aqui para falar de fascismo, de comunismo, eles acabam não pegando o detalhe que é aí fundamental desses alinhamentos que existem entre grupos liberais, desses alinhamentos que existem, por vezes, aí, muitas coisas que Guilherme Boulos fala estão alinhadas com o que João Amoedo fala. Eu falei da Coreia do Sul, aonde o Moro Local, um ex-promotor que virou presidente, assumiu em 10 de maio, agora está dizendo que ia brigar com a Coreia do Norte, que vai
acabar com a era de paz na península, recebeu o Biden. Ele foi apoiado pela presidente que ele ajudou a colocar na cadeia e que, depois indultada, subiu no palanque com ele. Então, gente, vamos prestar atenção para essa coisa da construção de alguns modais, de alianças em tese inusitadas, mas para quem conhece a política, para quem conhece os meandros da política, a coisa é par e passo nesse sentido. Então é importante, Eliane, ter essa honestidade intelectual, te agradeço pelas palavras que vêm a calhar, porque nós temos que levar ao nosso público conhecimento do que acontece na Rússia, o que acontece na Ucrânia, o que está acontecendo no Oriente Médio, o risco da crise com o Irã. Agora, nós não podemos esquecer que muita gente, na realidade, e eu quero falar outra coisa muito séria para vocês, aproveitando o fato que é sábado, estou com o coração aberto aqui para dizer para vocês o que eu verdadeiramente penso, conversando com amigos, com familiares, eu digo, eu tenho que levar ao meu público o que eu verdadeiramente penso. Então, por mais cuidadoso que eu queira ser, por mais meticuloso que eu queira ser, eu tenho que levar para vocês o que eu verdadeiramente penso nesse contexto. Então, eu discordo, mergulhador, eu discordo. Essa coisa de direita e esquerda colocada dessa forma é guerra híbrida contra o Brasil. Mas eu respeito a sua maneira de pensar, não é pessoal, mas eu coloco para que todos possam refletir nesse momento e nesse contexto que a gente vive. Existem pessoas que imaginam que nós sejamos aqui contra os direitos das populações LGBT, das mulheres, dos negros, e não é verdade. Nós somos completamente favoráveis a esses direitos e a todos os direitos de todos os cidadãos brasileiros sob o mesmo guarda-chuva. O problema todo é a utilização dessas pautas, ou de algumas dessas pautas, para a divisão da sociedade, por gente que é paga por fundações, por organizações estrangeiras e por ONGs, para mentir nas redes sociais, para conflagrar nas redes sociais, para agudizar o cenário. E, nesse sentido, eu posso dizer que muita gente que não merece a nossa citação, a nossa consideração, tem atacado aqueles que, como nós, como eu, fazem a defesa da pauta da soberania nacional. Porque eles estão aí para dividir. Eles não estão aí para defender direitos de uma população, os justos direitos das mulheres, os justos direitos da população negra, a parte do Brasil ser um país majoritariamente mestiço, os justos direitos dessas populações. Não, eles estão aí para conflagrar. O que eles querem fazer, na realidade, é criar dentro do Brasil, como o Aguinaldo Santos bem suscita, um cenário de divisão tal que nós não dialoguemos mais uns com os outros, que nós tenhamos ódio uns dos outros com base na leviandade. E a leviandade suscitada por esses grupos utiliza, por vezes, a régua que eles adotam para a própria métrica para avaliar caráter alheio. E aí fazem confabulações, teorias conspiracionistas. Não esperem que eu cite nominalmente A, B, C ou D. Mas a gente percebe no chat, são raras as exceções aqui entre os nossos, os que nos acompanham, que existem pessoas que nos atribuem uma posição à esquerda, extremada, outras nos opõem a essa posição de maneira absolutamente diametralmente colocada, dizendo que somos de extrema-direita. E, na realidade, nós somos extremamente pró-Brasil. Essa é a luta pela soberania, que não pode ser conspurcada por esse tipo de alienados. Esses canonizadores, como o Ronaldo coloca aqui, da desinformação, são pessoas que partem... os direitos dessas populações todas são os mesmos direitos meus, de cada um, do Francisco, do Valdir, da Rose, do Ronaldo, sob a égide do que consagra o ordenamento jurídico brasileiro e a tradição, o costume, né? No direito a gente aprende desde muito cedo a considerar a questão do direito consuetudinário, que na realidade vem a formar as novas perspectivas, os novos alicerces de uma sociedade. Então é isso, gente. Aqui ninguém é contra direito de ninguém. Ninguém aqui quer, por exemplo, a questão polêmica, a questão da mineração em terras indígenas. Ninguém quer aqui que isso cause prejuízos aos índios, às populações indígenas. O que a gente quer é que, na realidade, as situações irregulares que já ocorrem no seio destas comunidades, elas possam ser disciplinadas e que possa reverter de maneira disciplinada em prol destas comunidades e em prol da nação, em prol do Brasil. Então, vamos entender o seguinte, vamos compreender o seguinte.
Eu tenho que dizer isso para vocês, pessoal. Me desculpem, mas eu tenho que dizer, como Pierre Emmanuel diz aqui, eles querem nos dividir para reinar. Existe gente paga, profissional, ganhando dinheiro de forças absolutamente poderosas para confundir. Né? É fundamental que nós sejamos claros nesse sentido, que nós sejamos contundentes, porque aqueles que eventualmente conhecem um pouco dos meandros de como funciona essa sociedade, eu digo aqui que trago comigo a minha experiência empírica, a minha experiência vivida em diversas searas da minha própria vida, para dizer para vocês o seguinte: não são pessoas, em regra, bem intencionadas, aquelas que muitas vezes mostram um tipo de alinhamento fanático com uma tese e que depois agridem aqueles que defendem a soberania nacional. Estão fazendo isso porque eles têm interesses e eles estão sendo orientados como bandidos. Como bandidos. Você sabe que eu tomo muito cuidado com as palavras, mas tem muita gente que está sendo orientada e que tem uma posição de bandido. O que é uma posição de bandido? Uma posição de bandido é aquele que soma, que envida esforços para dividir o seu país de maneira que o seu país seja fraturado. Tornar o nosso Brasil um Sudão do Sul. Tá? Então, é importante que a gente fique muito ligado e muito atento, porque muitos ataques estão vindo e muitos ataques virão. Alguns deles nos atribuem uma posição à esquerda, outros à direita, e sempre tentando nos colocar de forma extremada para que não nos permitam a interlocução. E, ao não nos permitir a interlocução, eles entram com a postura do fratricídio. A postura do fratricídio, que é efetivamente o que a gente não pode admitir. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês: nas eleições de 2022, é importante que vocês elejam representações, principalmente parlamentares, que sejam para as eleições parlamentares, para o parlamento, Câmara Alta, Câmara Baixa, Assembleias Legislativas, que vocês votem em quem defende o Brasil. Ponto. Tá, esse pessoal, eu defendo o sujeito que pinta o cabelo de azul, eu defendo o cabelo. Você quer pintar seu cabelo de azul, meu caro? Pinta seu cabelo de azul, de amarelo, de roxo, não há problema nenhum. Isso é uma opção sua, tá? Agora, no meu canal, eu não vou admitir isso. E também não vou admitir que queiram me pautar a partir da divisão, tá? Então, só em relação a alguns comentários que eu estou vendo aí, ninguém vai me pautar em relação a que nós repercutamos divisão. Não vou fazer. Se você espera que eu divida o Brasil a partir desse evento, desse canal, desse espaço, eu acho que você está no lugar errado, meu amigo. Renato, obrigado. Rogério, a Lava Jato, sendo um movimento de guerra híbrida estrangeira ou não, ela só puxou essa capivara toda do petrolão, porque de fato existia. Renato, um abraço, obrigado pelo comentário. É importante o que você disse, porque toda guerra cognitiva, toda guerra de informação, ela tem que puxar um fio, ela tem que puxar um elo de alguma coisa que exista, ou para torná-la de maneira exponencial maior do que ou para buscar, a partir de uma situação que exista, a congregação de outras pautas que venham no pacote. Por exemplo, tem gente que fala 95% de verdade, mas conta 5% de mentiras nevrálgicas. Então, não adianta você ter uma vida 95% saudável e atravessar a rua sem olhar para os lados. Você vai tomar uma trombada e muito provavelmente vai vir a óbito, né? Então, não adianta. O que acontece é o seguinte: havia corrupção na Petrobras? Havia. Havia corrupção em outros espaços governamentais? Havia. Essa é uma situação que ocorre desde muito? É uma situação que ocorre desde muito. Essa situação deve ser coibida? Deve, mas ela não deve capitanear o debate sob o ponto de vista de mostrar quem é puro ou quem é impuro. Primeiro, porque muitos que se declararam puros não eram. Não eram. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento, gente, vamos todos entender o seguinte: nós precisamos nos desprender das nossas certezas e dos nossos egos e ter mais empatia. Ter empatia não é o cara ser um idiota. Ter empatia é o cara entender o seguinte, que é o primeiro mandamento que existe. O primeiro mandamento que existe é o seguinte: a cortesia não compromete a valentia. O fato de você ser cortês não quer dizer que você é um sujeito covarde. Ao contrário, porque existe um ditado que vem lá do Oriente Médio, que também é aplicado aqui, já ouvi coisa parecida aqui, e que é mais ou menos o seguinte: tambor cheio não faz barulho. Então, quando você joga um tambor vazio descendo a ladeira, ele vem naquele pá, 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 que eu quebro, que eu arrebento, que eu mato. Tambor cheio não faz barulho.
tambor cheio não faz barulho. A liberdade de expressão, Luciano Clementino Oficial, eu defendo plenamente. E se você pensa diferente, pode se manifestar livremente aqui nesse espaço, desde que de maneira educada e de maneira também a não causar nenhum tipo de constrangimento aos outros que estão aqui.